Aqui nós estamos há 126 anos, né? Mas a história começou lá em Macaé, né? Começou lá em Macaé com Dona Lucila, né? Dona Lucila, ela nasceu na Lei do Ventre Livre. E ela que deu o nome à casa. A casa, tendo espírita Tia Maria do Cruzeiro das Almas, porque a vovó Tia Maria já é a terceira herança, né? Eu já sou a terceira que tenho ela como herança. E a entidade que você A trabalha? entidade que eu trabalho, é a entidade de maior trabalho aqui da nossa casa. Que rege? Que rege, Tia Maria do Cruzeiro das Almas. Então, ela que é a responsável por todo esse trabalho aqui na nossa casa, onde a gente recebe muitas pessoas. E antigamente tudo aqui era muito diferente. Conta pra gente um pouco como foi fazer, como foi fundar esse espaço de muita paz. Eu estou andando por aqui e realmente parece ser uma mata isso aqui. Sim, a sensação de paz, de pureza, de contato com a natureza é grandioso. É grandioso. Aqui foi um verdadeiro achado, né? Meu pai, após ele ir para o militarismo, ele quis sair do centro da cidade, quis vir morar na roça, né? Veio aqui para Japeri e veio para aqui do distrito de Engenheiro Pedreira. E com isso, ele encontrou esse terreno aqui. E ele comprou esse espaço aqui. Ele é filho único, né? No caso, a minha avó, ela é mãe do meu pai, né? Minha avó paterna. E falou: mãe, vamos morar num lugar mais calmo, da onde a gente tenha mais tranquilidade. Mas só que ele não acreditava que o lugar era tão bom. Tão bom, verdade. Isso, ele tinha em mente que precisava de um lugar para essa fundação, para fundar o terreiro. Para fundar o terreiro. Mas isso aqui então foi um presente dos orixás. Sim, um presente dos orixás, de verdade. E com isso, quando ele comprou... Eu estou maravilhada. Esse espaço já existia do terreiro. E já tinha um terreiro? Já tinha um terreiro. Na verdade, não era um terreiro. Isso aqui era um espaço maçônico. Tá? Da onde o dono dessa casa, desse terreno e toda a vizinhança, toda essa área era de um único homem. E ele, antes de morrer, ele foi dividindo. E entre essas divisões nós ficamos justamente com a parte que era o templo. Sim. E a casa que ele morava. Então às vezes as pessoas falam assim: por que esse lugar ele é emanado de tanta energia? Muita energia. Muita energia. Você chega aqui, você sente. E aqui dentro, muito grande, vou te falar, a gente já viu de tudo. De tudo. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência sobrenatural. Aqui nós temos o índio, que ele é o cuidador dessa mata. Aqui ninguém entra para colocar fogo, que ele se manifesta, e quem entra aqui sem respeito à mata vê esse índio aqui dentro. E você pode nos dizer quem é essa entidade? Hoje eu consigo entender que é Caboclo Cobra Coral, que é um dos chefes dessa casa. Porque todos saíam apavorados. O índio da pedra cortada, porque eu ficar toda arrepiada. Eu também. Eu também. Porque aqui em cima tem uma pedra lá em cima, na outra parte, né? Sim. Porque o terreno ele não para por aqui. Ele termina só lá em cima mesmo. Então tem uma pedra gigantesca que ela é cortada no meio. E diz que ele fica em cima dessa. Eu queria ver essa pedra. Dessa pedra. É porque realmente o mato é muito fechado para a gente poder entrar, mas ela existe. Isso, essa pedra. E todo mundo fala, principalmente esses meninos que entravam, coitados dos meninos, para pegar pipa, saía quebrando tudo, assim. Minha avó também cuidava do nosso menino Saci, né? Lá no começo do... Olha! Lá no começo ainda dá para mostrar o local onde ela cuidava. E hoje, né, eu tô acabando de me evoluir dentro dessa parte, porque é algo que você tem que ter muito conhecimento para você cuidar, né, desse encantado, que vamos dizer que ele é um encantado. Ele é um encantado. E ele também toma conta dessa área.
E quando a gente não vai lá e cuida, coloca as coisinhas dele, ele faz umas baguncinhas. Ele queima os feijões, ele joga as coisas assim sem ninguém mandar, as coisas começam a ficar meio E você bagunçadas. já sabe que é ele. Eu já sei que é ele. Eu acredito que todo folclore tem um fundamento. Tem um fundamento, e é verdadeiro, tá? Sim, eu acredito que tudo é verdade. Toda lenda, eu sempre acredito que o fundamento dela é verdadeiro. Sim, é verdadeiro. E tem o passo a passo certinho. Só que na época minha avó, eu era muito nova e ela falava que isso eu ainda tinha que crescer para entender, a lidar com ele, porque ele aparece para você, né? Aí o que você faz se aparecer? Se aparecer, o que eu faria? Eu teria um desmaio. Então eu acredito que eu ainda não estou muito preparada para esse momento, eu tenho que me preparar. Hoje eu consigo falar dele com mais tranquilidade. Já consigo identificar as coisas que ele faz com mais tranquilidade. Falei, opa, peraí, eu tenho que pelo menos ir lá no tronquinho dele, colocar um fuminho de rolo, colocar lá o cachimbinho dele, cuidar e deixar ele lá com o paninho vermelho dele lá. Beleza, mas a parte dele entrar e ficar, eu tenho medo de fazer algo errado e aprisionar essa energia. Porque ela tem como ser aprisionada. Eu já ouvi dizer isso também. E vocês também têm árvores aqui nativas da África, dessa ancestralidade de vocês? Olha, aqui a gente tem tento de Exu, aqui a gente tem a semente do olho, a gente tem o olho de boi aqui, que ela toma todo esse espaço aqui. Aí o olho de boi ele vai caindo todo aqui no chão. E vocês utilizam? Utilizamos tudo. Utilizamos. Inclusive eu tenho lá no barracão o fio de conta do meu boiadeiro, é todo feito da semente do olho de boi que dá aqui. Aqui a gente passa aqui por baixo. Sim, a gente passa aqui por baixo. Ficou bonito isso aqui, viu? Pois é, porque essa água que dá ali dentro, hoje ela não está potável, porque a mina, na verdade, ela é aqui. Aqui? Aqui. Entendi. Já era uma mina que existia. A gente tá tirando, tentando recuperar, mas ela fica aqui, exatamente aqui. Tá vendo? Tem uma bancadinha ali, ela brota água dali. E é essa raiz, essa veia dessa mina que alimenta esse brejo. Isso aqui não é água de chuva. Ele deixou de ter água potável, a população colocou esgoto para cá. Mas você vê, olha quanto lírio, olha quanto lírio que dá demais, aqui. Nossa. Ó o vence demanda. Cheira aqui, erva maravilhosa. O que eu tenho lá em casa é diferente. Esse aqui é fêmea. Esse aqui é fêmea. Aqui ele tem isso também. Tem sim. Aqui é diferente. Nossa, que tá maravilha. Vendo? Mas é maravilhoso. Muito bom. Muito bom. E tem várias sementes aqui, né, que a gente ainda desconhece. Tem muita erva aqui que até eu mesmo ainda não conheço quais são. Então, quando vem pessoas mais velhas de santo aqui, inclusive meu zelador, o pai Adilson Jairá vem aqui, ele fala assim para mim, minha filha, você para fazer um iaô aqui, você não precisa sair daqui para nada. Porque tem todas as ervas aqui. Você tem todas as ervas aqui. É muito conhecimento. E esse conhecimento que você tem foi passado de geração para geração. Foi passado de geração para geração. Teve uma procura, né? A partir do momento que teve o arco metropolitano aqui, que ele foi feito aqui no município de Japeri, ela procurou várias casas de matriz africana, principalmente as casas que estavam na rota, né, que era a rota da estrada da polícia, da onde os negros passaram, porque a gente sabe que Queimados, né, tem aqui o antigo quilombo aqui de Queimados. Dentro dessa rota, os negros deixaram muitas sementes, muitos, vamos dizer assim, recipientes, né, de barro, tudo isso dentro dessas terras. E aqui a gente chegou a encontrar algumas sementes, a gente encontrou alguns barros, né, que eles deixaram por aqui, tudo isso a gente encontrou. Então eu acredito que muitas dessas ervas que a gente tem aqui é a mesma coisa, a gente tem um pé de café que a gente nunca plantou café. Quem será que foi? Quem será que foi? E você tem esses achados? Você preservou esses achados? Esses achados, no caso, ela pediu para levar,
Ah, foi levado. Porque foi levado para o acervo aqui de Japeri. Ah, Que tem um acervo em Japeri de relíquias, né? Então ela pediu para levar, a gente permitiu com que ela levasse, mas as sementes, não tem como. As sementes nós temos aqui e estamos aqui em maravilha, volta né? delas, né? Eu e minha família estamos aqui, né, há 126 anos. Mas existe uma história anterior a tudo isso. É muito tempo de história. É muito tempo de história. E são todas sementes daqui, Da casa. tá? Esse é o olho de boi. Nossa, que coisa linda. Essa é a semente que nós temos aqui, que está raríssima. O nome, eu não me lembro agora, mas eu tenho o nome dela bem escrito. diferente, né? Muito diferente. E tudo daqui, tá? Nós temos do boiadeiro a mesma coisa. Aqui ela é toda feita de olho de boi, é tudo daqui. É muita riqueza energética. É, seu cobra-coral. Cobra-coral. É o grande índio. No tempo eu tinha meus 7 anos de idade. Meu pai trabalhava, chegava tarde da noite, assim por volta de 9h30, 10 horas. Uhum. E o local nem tinha energia ainda aqui. Aí, como era escuro dentro de casa, a gente ficava, a lua bonita, a gente saía para ficar conversando com os amigos, que eram pouco. Era mais ou menos 9 moradores, a gente tinha aqui uns 4 colegas só, de conhecidos. Né? Uhum. Aí a gente passeava na rua esperando nossos pais, como os pais dele também chegavam tarde. Aí é onde vinha a ocorrer essas coisas que, sobrenatural, né, que acontecia, a gente via mesmo. E fala uma dessas histórias pra gente, a que te marcou mais. Vou contar umas delas que eu me lembro, né? Sim. Tem uma vez que eu estava andando, no caso, do outro lado do rio ali, eu e a turma, como era total umas 9 pessoas, crianças no tempo, né? Sim. Adolescentes. Aí a gente andando e do nada eu olhei para trás, vi um homem alto assim de quase 10 metros, igual um bambu, como se fosse um bambu Nossa, em pé. Gigante. É, um gigante, como se fosse um bambu em pé. Aí eu olhei, avisei o pessoal também olhou, viram, todo mundo viu, aí nós começamos a correr. Do nada, olhamos para trás, não tinha mais nada. Sumiu. Isso era só para botar medo na gente, sumiu do nada, desapareceu. E você nunca esqueceu essa experiência? Até hoje, essas coisas ficam na minha mente, tudinho que aconteceu comigo. Eu estudava, sabe onde? Eu estudava lá na Cerâmica. A gente vinha a pé, de casa para Cerâmica. Cerâmica é longe. é lá na Dutra, lá perto da Dutra. Sim, eu sei onde é, bem longe. É uma casa, tá vendo? Uma casa aqui, outra ali, ó lá do outro lado é a mesma coisa. E os colegas nossos do meu tempo, não mora mais ninguém. Muitos morreram, as casas tudo ficaram abandonadas. Faz muito tempo, né? Faz. E essa ponte é onde que você teve? Então, vou mostrar agora. Essa ponte era do seu Bigode, era um português. Essa casa aí era do seu Bigode. O seu Bigode era um português, que ele tinha uma venda. A única venda que tinha aqui no lugar era isso aí. Entendeu? Tá tudo abandonado, não tem mais ninguém morando. Então, aqui, ó. Você disse que... Aqui era a ponte daqui para lá. E aqui você viveu mais uma experiência sobrenatural. Conta pra gente como foi essa experiência. Essa aqui era uma ponte. Aqui para lá era uma ponte. Ali do lado de lá é o Marajoara, onde eu morava. Ali passa um rio, né? Porque parece que não, ali tem um rio. Ali é um rio, aqui é uma ponte. E aqui deveria ser um córrego que desaguava ali no rio. Isso, a saída aqui. Aparentemente está seco. Aqui ele está seco, não tem mais nada aí. Está seco. A gente, adolescente, atravessando aqui, chegamos no meio da ponte, não tinha nada. Viemos, aí no meio da ponte olhamos, do nada apareceu um homem de preto, né? Quer dizer, um homem escuro de cor negra, de roupa branca, sentado aqui. Do nada apareceu, num banco, um banquinho branco. Aí passamos por ele, demos boa noite e não respondeu nada. Aí assim que nós passamos por ele, olhamos para trás, era o quê? Uns 3 passos. Ele já não estava mais no lugar. E vocês correram pra caramba? Nós saímos correndo. Porque a gente sabia que era coisa para assustar a gente, era assombração. Sobrenatural, né? Sobrenatural. E lá do outro lado na casa, eu dormindo, aí do nada apareceu um gato na parede, né, miando. Aí eu vi, chamei meu pai, aí quando meu pai foi olhar, o gato sumiu do nada. E nunca mais apareceu o gato? Não. E uma outra também que eu levantei para urinar, né? Chamei meu pai, e meu pai acendeu a lamparina, ficou na cozinha, que é a porta para o banheiro. Aí quando eu estava urinando, que eu olhei assim para frente, para o basculante, tinha
um homem de camisa xadrez, calça jeans, e esse homem era o marido da minha professora, que há 2 anos que ele fazia que já tinha falecido, ele apareceu lá. E você viu? Aí eu vi ele em pé lá. Aí quando eu chamei meu pai, que meu pai se aproximou da basculina para olhar, aquela imagem sumiu na memória. E você ficou com muito medo? Fiquei, falei pro meu pai, o homem sumiu, pai, aqui o homem tá aqui. Aí meu pai falou, tem ninguém aqui não? Eu falei, tem aqui, pai. O homem estava aqui em pé, olhando para mim, na minha frente. E essas experiências foi enquanto você morava nessa casa. E depois que você se mudou, Não, continuou? nunca mais vi nada. Era o lugar mesmo. Então esse sobrenatural é aqui do lugar. Isso, era. Que provavelmente até hoje deve ter algumas coisas estranhas por aqui, né? Como a gente dormindo, sentia a bola de gude descendo da telha, aquelas telhas antigas, né, coloca por unidade. A gente escutava aquele barulhinho da bola de gude, e tinha que fazer barulho quando caísse no chão, e nunca fazia barulho. Aí uma vez eu levantei para olhar, cadê, né? Não tinha bola de gude nenhuma no chão. Só fazia aquele barulhinho de bola de gude. Como se alguém estivesse tacando as bolinhas. É isso, andando na telha. Telha, o caimento dela, né? Aí ela vinha fazendo aquela... E todo mundo escutava na casa? Todo mundo escutava. Não era só eu, não. Tinha um dia do jornal que a gente dormindo, a nossa casa era bem, né, pobrezinha, tinha a porta, não tinha fechadura, a gente fechava a porta com um botijão de gás. Aí eu dormindo, do nada a porta abriu, veio aquele barulho de uma ventania danada e o jornal andando entre a sala, quarto, fazendo aquele barulho. Aí do nada sumiu o jornal. Meu pai levantou, acendeu a lamparina para fechar a porta estava fechada com o botijão no mesmo lugar. Inexplicável, né? Foi um fenômeno inexplicável. Cada coisa incrível lá. Estou contando assim, as pessoas que moram aqui, do meu tempo, vão acreditar, que também viram. Porque vivenciaram. Isso aí, presenciaram. Os meus colegas presenciaram. Eu não esqueço não, eu tenho isso na minha mente aqui, o que aconteceu comigo, eu lembro tudo. Ainda bem que parou, né? Parou, eu tinha meus 7 anos, fui morar no Mucajá, aí nunca mais vi nada. Portanto, era a casa e o local aqui, né? É, o local, né? O lugar, Sarandi. A gente falava que morava no Sarandi, os outros é do outro lado do mundo. É Vila Central indo para Queimado. Lembra que tinha uma casa de escravos ali? Você chegou a ver? Umas casas velhas, né? Lembra? Né? Então, o leprosário. Eu já cheguei a ver aquelas paredes ali. No locais a casa suspenso, ali. Né? Ainda Isso, ainda suspenso. Eu vi não todas, né? Não era todas, tinha umas caídas, sim. Mas tinha umas paredinhas com aqueles blocos pequenininhos, né? Aqueles tijolinhos. Eu cheguei a ver quando passava de trem. Aí eu passei uma vez lá e eu achei talher lá, achei garfo velho, prato pequeno. quebrado. Gente, que legal. Talher, copo, lá assim, jogado, né, perdido lá. Hoje em dia, nos escombros. Se fosse achado, seria acervos, né? Isso. Mas como faz muito tempo, muito provavelmente já se perdeu. Verdade. Ali, ó, por ali. Primeira rua ali, a gente entra ali. A gente via as paredes aqui. Via as paredes, passava do trem, dava pra ver. Acho que ainda dá pra ver alguma coisa. Será que tem? Dizem que as pessoas que tinham lepras eram queimadas aqui, né? Sério? Por isso que tem o nome de queimados, né? O assim nome dizem, é Queimados. Não sei se é verdade, né? Mas tem essa história aí, dentro de outros, né? Isso aí deve ser o muro do lugar. E você vê que ele tem a cor escura, ó, tá vendo? Do fogo. Você vê que tem como a cor... se tivesse queimado Exatamente. Aí, tacado fogo, né? História tem isso aí. No caso que os escravos moravam aí? Os escravos não moravam, eles eram queimados aqui. Mesmo? Segundo o que eu sei, isso aqui era um leprosário, né? Era pessoas que tinham lepra e acho que vinham para cá para ser queimados. Eu acho que era isso a história. Mas isso para os escravos, tá? Isso só funcionava para os escravos. Então, isso que eu tô pensando aqui, ó. Eles contam que aqui de noite quando você passa aqui por perto, você escuta gemidos, você escuta choro, escuta corrente. A tristeza deles, né? Eles foram muito maltratados, muito maltratados. Tá matando a saudade do tempo de infância. Tô relembrando os momentos, né, de criança. Compartilha com a gente um pouquinho dessa tua história.
como foi crescer nas margens do Rio Guandu, morar perto dessa natureza exuberante. Quando eu vim para cá, eu tinha uns 4, 5 anos. Uma família bem humilde. Na época, a gente não tinha energia elétrica. Não tinha... Assim, não passava momentos difíceis com alimentação, mas era uma casa que a gente não tinha muito conforto. Bem simples, A gente né? vivia dentro do rio, né, pescando, tomava banho, lavava louça, tudo no rio. Ajudava minha mãe falava, não entra aqui não, porque aqui é perigoso. E tinha aqueles rodamuinhos, parecia muita cobra. E minha mãe falava que tinha, para não andar à noite, porque tinha bicho, tinha mula sem cabeça, tinha lobisomem. Na época, a gente criava porco, né? E a minha mãe falava, não sai à noite, porque diz que tinha um homem, né, que ele virava lobisomem. Ele ia no chiqueiro, né, se transformava lá e saía. E você chegou a conhecer esse homem? Não conhecia, que minha mãe falava, não vai lá não, porque a roupa dele tá lá. Minha mãe falava, Olha. minha mãe via, mas minha mãe falava, a gente era muito criança e minha mãe não deixava a gente ir. Sim. A minha mãe falava que a roupa dele ficava pendurada no chiqueiro, o homem rolava lá no chiqueiro lá, junto com os porcos, né? E se transformava e saía de rua fora. Porque eu morava assim pertinho mesmo. Meu pai criava boi e a gente, de manhã, a gente já levantava de manhã e já ia lá pro curral. Aí a gente já levava uma caneca assim de alumínio, tirava o seu próprio leite. Bem criança, e já meu pai ensinava a gente. Pegando a teta, né, da vaca e fazer aquele leite e ficar com a boca até branca. Nos acostumamos com Para ir para a escola, a gente tinha que andar da beira do Rio Guandu até no Celita, ou alguém com a charrete ia levar a gente, ou a gente ia a pé. Minha mãe fervia aquele leite, né, para fazer manteiga, fazer coalho, fazer requeijão. E a gente pegava aquela panela suja, enfiava assim dentro do rio, puxava, vinha cheio de peixe. Maravilha. Botava tarrafa, botava anzol, meus pais botavam, a gente puxava, ajudava a puxar. Foi em 1968, o rio chovia muito, muito. E meu pai ficou muito assustado, né? Porque qualquer momento a gente tinha que largar a casa, porque o rio era aqui, a nossa casa subia um pouquinho assim, era a nossa casa. Então era assim, mais ou menos 10 metros do rio. Lá de cima a gente já viu o rio. Então meu pai passou a noite com a lanterna na beira do rio, com os piquetes, marcando, né? Assim, se a água passasse daquele local, a gente tinha que abandonar tudo. Sair com a roupa do corpo e alguns pertences, para poder largar tudo, porque senão o rio podia transbordar e abrir o curral para soltar os bois. E a gente tinha que largar a casa, a gente ia ter que abandonar a casa. Era tempo bom, sabe? Fica a lembrança boa, né? Saudade dos irmãos, dos pais. Saudade, né? Dos pais. Dos tempos da felicidade, porque tudo mudou. Mudou tudo. Era comida feita na lenha, geladeira não tinha ventilador, bebia água do rio, sabe? Lavava roupa no rio. E não tinha, assim, tinha uma infância boa como criança.